Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Pela graça do nosso eterno Deus, aqui estamos em mais um comentário do nosso leitura diária. E a nossa gratidão nesse momento se externa ao Deus do meu louvor, El Shaddai. Amém? E também, queridos, aos nossos queridos e amados irmãos, cada comentarista, nosso redator de plantão, Edgar Melo, a cada internauta, a cada youtuber, a cada servo de Deus que tem compartilhado desse momento tão especial na qual Deus nos dá. Desta feita, amados irmãos, estaremos comentando, no leitura diária, na lição de número 3, que vai ser aplicada no domingo 18 de abril de 2021, que tem como tema Dons de Revelação. Glória a Deus. O texto áureo da lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, e diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntardes cada um de vós? Tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Na verdade prática da lição diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. E na leitura diária, nos comentários, segunda-feira, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 31, sabedoria concedida por Deus. Terça-feira, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, Deus revela o oculto. Quarta-feira, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, sabedoria e ciência. Quinta-feira, Mateus capítulo 2, versículo 12, que nos diz proteção por divina revelação. Sexta-feira, Efésios 1 e 17, espírito de sabedoria e revelação. Sábado, nosso comentário, onde pela graça de Deus vamos estar aqui trazendo um breve comentário para os nossos amados irmãos, Apocalipse 1 e 1, a revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero ler, sem mais delongas, para a gente poder entrar no comentário de nossa lição. Amém, meus queridos? Que nos diz assim, Apocalipse 1 e 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesta lição, nós estamos tendo aí uma sequência de estudos, baseado exatamente no tema central, que são dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na lição passada, falamos sobre o propósito dos dons espirituais. E na lição de hoje, desse domingo, nós vamos estar abordando os dons de revelação. Os propósitos nós vimos e hoje nós vamos ver algumas categorias, que estão incluídos os dons de revelação. Louvado seja o nome de Jesus. E para introduzir, eu quero comentar aqui o que o teólogo, Stanley Orton, ele afirma que a maioria dos dons, dos estudiosos classificam os dons de Coríntios, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. 3 dons em cada categoria. E exatamente na lição em apreço, na lição dessa semana, nós estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que são os dons de revelação. Esses são concedidos aos servos
de Deus para o aconselhamento e a orientação da Igreja do Senhor Jesus. E é claro que na classificação, né, no primeiro grupo, que está exciso do nosso tema da lição, que são os dons de revelação, são 3 dons, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Glória a Deus. Não lembra que na verdade prática, né? Nosso comentarista fez questão de narrar da importância destes dons na vida da igreja, né? Os dons de revelação, né? Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano, né? Nós aprendemos na lição passada, na lição anterior, que um dos objetivos, né, que Deus dá os dons aos homens é exatamente para trabalhar na edificação da igreja, no crescimento da igreja, né? E nós aprendemos de uma forma bem enfática que Deus não dá o dom ao homem, ao crente, para tornar ele super crente, para ele tornar ele um santarrão, para torná-lo um crente de elite, né? Mas para que este, com humildade, com amor, com temor, ele trabalhe para o crescimento da igreja. Glória a Deus, né? E o comentarista dessa lição, ele faz questão, né, nessa verdade para dizer que nunca foi tão importante, né? Porque nós vivemos épocas, né, marcadas pelo engano. Infelizmente, meus amados irmãos, né, não são poucos casos de pessoas que usam de forma indevida, né, pessoas que usam de forma inapropriada essa bênção que Deus legou para a igreja, e a gente sabe que muitas vezes as consequências elas eram catastróficas. O apóstolo Paulo fez questão de, quando estava tratando do assunto na igreja em Corinto, ele disse: olha, é importante a gente frisar que Paulo não estava questionando os dons lá, porque realmente eles aconteciam, né? O apóstolo Paulo estava questionando exatamente o uso dos dons, né? Como estava sendo usado. Porque ele disse que, mesmo tendo a revelação desses dons lá, eles eram carnais, né? A igreja de Corinto era a igreja que ainda não estava sabendo lidar, né, com esses dons. Por isso, a relevância, né, a importância do pastor ensinar os irmãos ali a utilizar. Lembrando que o objetivo principal dos dons é promover a edificação da igreja, né? E na categoria de hoje, dos 3 dons, né, da primeira classe, que são os dons de revelação, nós encontramos a palavra de sabedoria e nós também encontramos a palavra de conhecimento e o discernimento do Espírito. Glória a Deus, né? É importante nós sabermos, né, que a Bíblia ela vai trazer muitos casos, né, de homens de Deus, que Deus, através da sua misericórdia, ele revela, né? Nós temos o caso do profeta Daniel, né, que estava ali entre os cativos, e Deus ele deu um sonho, né, em que todos os encantadores da Babilônia, todos os magos, todos os necromantes, né, todos os homens que consultavam os astros, eles não foram capazes de interpretar, né, mas nós encontramos o servo de Deus ali com humildade, com temor, ele falando essa verdade, né, que está em Daniel capítulo 2, né, versículo 20, quando ele diz: e falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. No versículo 19 diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel, mediante essa revelação, louvou a Deus como forma de gratidão. No versículo 21 diz assim, olha: ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. E o versículo 22 ele diz:
Ele revela o profundo e o escondido, e conhece os que estão em trevas, e com ele mora a luz. Ele quis revelar, né? A revelação, né? O dom de revelação vem exatamente com esta finalidade. Aleluia. Testificar das grandezas de Deus, né? E por isso nós estamos nessa oportunidade abordando um assunto de suma importância, né? Para a noiva do Cordeiro, glória a Deus, que é falar dos dons de revelação, né? A palavra de sabedoria que é concedida por Deus, né? Com a finalidade de promover o crescimento daquele que fala e da igreja, né? É o segundo, né? Que é a palavra de conhecimento, que também é concedida por Deus. E o terceiro, na categoria dos dons de revelação, que eu aconselho, né? Eu acredito que todo crente deveria buscar, todos eles são importantes, mas nesses dias de tanto engano que nós vivemos na face da terra, a interpretação, o discernimento de espírito é muito importante, nunca foi tão relevante, né? Para nós saber, glória a Deus, a respeito da fonte, das origens, porque Deus, através da sua palavra, Ele nos dá sabedoria para fazermos prova. Glória a Deus. É importante o crente estar abalizado, né, com essa bênção que foi legada para a igreja. Estava à disposição da igreja, porém os irmãos na igreja de Corinto estavam usando de forma carnal, né, para promover, para se autopromover, para dissolver, para trazer dissolução no meio da igreja, para não promover o crescimento, para trabalhar de forma contrária aos propósitos de Deus, né? Mas exatamente o objetivo principal é para promover o crescimento da igreja. O texto áureo, eu quero ler novamente o texto áureo, que diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntardes, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, mas tudo isso deve ser feito com um propósito: para a edificação, ou seja, para promover o crescimento. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deixou todas as coisas organizadas, né? E essas bênçãos, essas faculdades que o Espírito Santo concede aos seus servos por misericórdia, é para nós trabalharmos para o aperfeiçoamento da igreja. Glória a Deus, né? Eu quero concluir porque o tempo já nos pede prudência, né? Lendo mais uma vez o tema de sábado, né? Sábado, nossa leitura diária, dia 17 de abril de 2021, que tem como tema a revelação de Jesus Cristo. Ele revela, né? O nosso Deus, ele revela. E a Bíblia diz que ele não faz nada sem que antes revele aos seus servos, os profetas. Glória a Deus. Nós estamos aqui como um arauto de Deus, como profeta de Deus, trazendo uma palavra, né, da parte do Senhor, e lembrando que o crente não pode esquecer nunca dessa verdade. A glória, a honra, a majestade pertence sempre a Deus. E a mim, irmão Jorge, e a nós, irmão Jorge, a alegria é nossa. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus continue abençoando e que nós possamos, né, trabalhar utilizando essas ferramentas que foram delegadas, que foram dispensadas, né, aos servos de Deus, aos dispenseiros, alguém que está com a responsabilidade de cuidar desses dons. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando cada crente, cada um dos amados irmãos, né? Eu, da parte que me toca, eu me sinto feliz por poder participar desse projeto tão arrojado, dessa bênção de Deus que é para a nossa vida, o nosso programa Leitura Diária. Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue te abençoando ricamente. Domingo, que você tenha uma aula abençoada, né? Uma aula marcada por revelações da parte de Deus, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Né? Um abraço do seu irmão e amigo, do seu servo, né? Jorge Araújo. E se Deus me permitir, né? Nós estaremos em um próximo comentário do meu, do seu, do nosso
leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço do seu irmão e amigo Jorge Araújo.